Olá, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando agora a nossa videoaula sobre introdução ao agronegócio. Vocês já pararam para pensar o quanto que o agronegócio é importante para o nosso país? Quantas pessoas o Brasil consegue alimentar? Quantos empregos, quanto de renda é gerado pelo agronegócio no Brasil? Bem, e vocês sabiam que o nosso país foi um grande importador de alimentos? O que será que aconteceu para de importador? Hoje nós sermos considerados um dos países que mais produzem e exportam alimento no mundo. Bem, nessa videoaula nós falaremos um pouco sobre a importância do agronegócio no Brasil e no mundo. Vamos aprender também um pouco mais sobre conceitos ligados ao agronegócio. Vamos juntos? Bem, então vamos falar um pouquinho sobre a importância do agronegócio no Brasil. Igual eu falei para vocês, né? Há 55 anos, o Brasil era importador de alimentos e passou por crises de abastecimento, né? Faltavam alimentos nos supermercados. Entretanto, o crescimento da produtividade agrícola permitiu ofertar mais alimentos e a oferta de alimentos sendo maior, o preço desse alimento caiu. Então, o Brasil, né, de importador, ele passa a ser o quê? Um dos maiores produtores e exportadores de alimento no mundo. E agora? Qual que é a tendência, né, para o futuro? A tendência é que o Brasil aumente a sua produção de alimentos e se mantenha, né, como um dos países com maiores produção de commodities do mundo. Até 2050, né, as projeções indicam o quê? Que a população ela passará a ser de 9 bilhões de habitantes. Então, se em novembro de 2023, 2022, nós atingimos a marca de 8 bilhões de pessoas, até 2050 nós já seremos 9 bilhões de pessoas, né? Então, serão pessoas que precisarão que de alimentos, de energia, de fibras, né, de ração. E as projeções indicam o quê? Que essa produção de alimento, de ração, de energia deve o quê? Dobrar. E o nosso país, o nosso Brasil, ele é capaz de atender esse aumento da demanda de alimentos usando principalmente tecnologias. Ou seja, nós conseguimos aumentar ainda mais a nossa produção se a gente fizer o emprego de tecnologias, ou seja, não é preciso desmatar. A gente tem milhares, né, de hectares de áreas degradadas, principalmente pastagens que não estão numa situação legal de conservação. Então nós precisamos o que? Recuperar essas áreas degradadas, fazer o uso de novas tecnologias e tecnologias já existentes. Tudo isso aliado à sustentabilidade, o nosso país conseguirá o que? Se manter entre um dos países que mais produz alimentos, fibras e energia no mundo e poderá, né, continuar contribuindo para que não falte alimento, né, na mesa das pessoas. Bem, eu quero também deixar claro que o nosso Brasil, né, que a nossa agricultura brasileira não é só uma agricultura empresarial, né? Pelo contrário, existem milhares de pequenos e médios produtores rurais, né, que fazem com que o agronegócio aconteça. Vou dar um exemplo para vocês, né, na cafeicultura, onde eu atuo mais diretamente, né? Minha formação, meu mestrado, doutorado e pós-doutorado foi tudo com café. E o que que a gente vê hoje no setor de café do nosso país? Mais de 70% dos cafeicultores são cafeicultores familiares. Então, o agronegócio, ele não diz respeito apenas
da agricultura empresarial, dos grandes agricultores, mas também dos médios e dos pequenos. Combinado? Bem, e quando a gente pensa, né, na evolução da agricultura no Brasil, como que um país que importava alimento há poucos anos atrás, né, há 50, 60 anos atrás, hoje é essa potência na produção de commodities, de alimentos, como que se deu essa evolução? Eu quero que vocês olhem aí no gráfico, vejam para vocês verem. A coluna preta, ela refere-se à área plantada, né? Milhões de hectares no Brasil. Observem que de 1990, 91 até 2020, 2021, essa área não teve um aumento expressivo. Pelo contrário, ela mais ou menos se mantém a mesma área. Agora vejam na coluna cinza. Olha como que se dá o aumento na produção de toneladas, aí, de milhões de toneladas de alimentos, né? O que é isso aí? O que possibilitou você aumentar essa quantidade de alimento produzido sem necessariamente aumentar a área? Emprego de tecnologia. E a gente consegue, né, aumentar ainda mais essa produtividade se a gente continuar empregando tecnologias corretas, né? Hoje a gente vê a agricultura de precisão, quanto que ela tem contribuído para esse aumento, né? Aliado a isso, a sustentabilidade, né? A gente tem milhares de áreas aí que estão degradadas, que podem ser recuperadas. Então, nós vamos continuar sendo, né, um dos líderes na produção de alimentos no mundo e, ao mesmo tempo, protegendo, né, os nossos recursos. Não é necessário abrir novas áreas para a produção de alimentos. Vamos continuar, pessoal? Então, eu quero falar mais um pouquinho com vocês aí a respeito da importância do agronegócio para o nosso país, né? Hoje a gente sabe que um dos fatores que mais contribuiu para o aumento dessa importância foram as exportações de grãos que o Brasil efetua, né? Vejam vocês, né, que com relação à soja, o nosso país é o maior produtor mundial de soja. Além de ser o maior produtor, ele também é o país que mais exporta soja no mundo e ele responde por 50% do mercado mundial. Para o café, também não é diferente, é o país que mais produz e mais exporta café no mundo, respondendo aí por cerca de 30% do mercado mundial de café. Suco de laranja, também maior produtor, maior exportador, respondendo por 75% do mercado mundial. Açúcar, também somos os maiores exportadores e produtores de açúcar no mundo, contribuindo aí por 36% do mercado mundial. Carne de frango, nós somos o terceiro produtor mundial, mas somos os maiores exportadores, respondendo aí por cerca de 30% do mercado mundial. Na carne bovina, nós somos o segundo país que mais produz carne bovina, mas somos os maiores exportadores mundial, respondendo aí com um pouco mais de 20% do mercado mundial. Então, esses números, né, números recentes, eles mostram o quanto o agronegócio do Brasil, ele é potente, ele é importante para o nosso país. Bem, mas eu já falei, né, na questão da commodity. A gente sempre ouve esse termo commodity. E aí, vocês sabem o que significa esse termo commodity? Bem, esse termo, ele vem da língua inglesa, né? O seu plural é commodities e significa o quê? Mercadoria. Ele é usado em transações comerciais de produtos com origem primária nas bolsas de mercadoria. É usado como referência aos produtos de base e estado bruto, né? Matéria-prima, ou com pequeno grau de industrialização de qualidade, quase uniforme, que são produzidos em grandes quantidades e por diferentes produtores. Estes produtos in natura, cultivados ou extraídos de forma mineral, podem ser estocados por determinado período sem perda significativa de qualidade, e seu preço varia em função da oferta e da demanda internacional.
Então, né, os grãos, café, milho, soja, petróleo, ouro, né? Tudo isso aí são exemplos, né, os minérios aí de commodity. Bem, voltando a falar, né, sobre a importância do agronegócio do Brasil. Vejam vocês, né, que o agronegócio, ele sustenta, né, ele vem sustentando o saldo positivo da balança comercial brasileira, né, e chegou a representar aí, em 2020 50% das exportações do Brasil. Então nós temos dados aí de 2010 a 2020. A barra em verde é o agronegócio, em vermelha os demais setores, né? Vejam o quanto que o agronegócio tem contribuído, né, para a balança comercial brasileira. E vejam vocês que desde 2010, né, o superávit comercial do agronegócio brasileiro tem mais que superado o déficit comercial dos demais setores da economia do Brasil, garantindo que sucessivos superávites a balança comercial brasileira. Então, né, o agronegócio, ele é um importante pilar da nossa economia, né? Ele tem sustentado grande parte da nossa economia. Passamos por uma pandemia onde vários setores foram paralisados e o agronegócio, ele não parou. Por quê? As pessoas precisavam continuar se alimentando. Bem, vamos entender um pouco, né, do conceito de agronegócio? Vimos o quanto que é importante o agronegócio para o nosso país, quanto nosso país possui números, né, expressivos comparados aí com outros países, é líder na produção e exportação de vários alimentos, né, de vários commodities. Vimos o conceito de commodity. Agora vamos entender o que é o agronegócio. Bem, se a gente buscar na literatura, vocês vão encontrar vários conceitos, né? Eu trouxe aqui o conceito, né, de Rufino. Eu acho um conceito simples e de fácil compreensão. Então, o que é o agronegócio? Conjunto de todas as operações e transações envolvidas, desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias, nas propriedades rurais, até o processamento, distribuição e consumo dos produtos agropecuários, in natura ou industrializados. Ou seja, gente, o agronegócio não é você só produzir esse alimento na propriedade rural, né? Para a gente entender bem o agronegócio, nós temos que ter uma visão sistêmica. Ou seja, antes da produção propriamente dita na propriedade rural, nós vamos precisar dos insumos. Quais são esses insumos? Sementes, maquinários, né, os fertilizantes. Então, a produção desses insumos, a logística para que esses insumos cheguem até as propriedades rurais, né? Então, antes da porteira, dentro da porteira e o pós-porteira também, né? Que é a parte de armazenamento, distribuição, processamento, comercialização desse produto também faz parte do agronegócio. Em laranja, eu fiz um esqueminha aí para que vocês compreendam um pouco mais de tudo que envolve o agronegócio, né? Dessa visão sistêmica, dessa visão como um todo. Então, nós temos aí na primeira coluna os insumos que são necessários para a produção agropecuária, a produção agropecuária em si e depois a comercialização desses produtos, até que esses produtos consigam o quê? Chegar até os consumidores, né? Então, você precisa considerar que o agronegócio é formado, né, por todas as organizações, grandes, pequenas e médias, que buscam lucros e que se envolvem na produção, distribuição, comercialização ou utilização de alimentos, fibras,
produtos florestais e biocombustíveis, ok? Então, muito importante ter essa visão do todo. Bem, aqui mais um pouquinho, né, sobre o conceito do agronegócio. Aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês, né, para o fato de que o agronegócio não só se refere à agricultura empresarial, aos grandes produtores, mas também aos pequenos, é a chamada agricultura familiar. E quando a gente pensa na agricultura familiar e na agricultura empresarial, as duas precisam ser empresariais, né? O pequeno produtor, ele precisa entender o quê? Que aquilo ali é um negócio dele. Ele não pode ser amador, ele precisa se capacitar, ele precisa se unir a outros agricultores em associações ou cooperativas, para que ele consiga comprar insumos em preços mais baixos, consiga melhor forma de comercializar aquele produto dele. Ele precisa de ter gestão, ele precisa de ter dados. Então, não é porque é pequeno que não precisa de toda essa gestão, né? Então, o chamado agricultor familiar tem que ser considerado empresário que deve contar com atendimento especial e diferenciado, né? Apoiado aí por políticas públicas específicas, né? Privadas também em alguns casos. Então, a agricultura empresarial não é isoladamente o agronegócio. O agronegócio é formado também pelos agricultores familiares, né? Então, ambas aí compõem o agronegócio. Bem, aqui, né, eu já falei um pouco sobre o nosso agronegócio, né, formado aí pelos setores, né, antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, até que chegue ao consumidor, né? Então, essa visão sistêmica, né, de todos esses atores, todos esses segmentos que envolvem a produção, até que esse alimento chegue ao consumidor, o pessoal chama aí de cadeia produtiva, né? Outros autores preferem a denominação de sistema agroindustrial, né? A gente vai estudar mais sobre isso ao decorrer do nosso curso, mas o importante, né, seja aí o nome cadeia produtiva ou sistema agroindustrial, é que vocês tenham essa compreensão do todo, né? O agronegócio ele envolve o antes da porteira, que é quem fornece os insumos, os serviços, né, como máquinas, defensivos, fertilizantes, sementes, pesquisa, prestadores de serviço, financiamento. Também o dentro da porteira, que é a produção agropecuária propriamente dita, que vai envolver as etapas de preparo e manejo do solo, plantio, tratos culturais, irrigação, colheita, né, formação e manutenção de pastagens, criações e outras, até que se realize a colheita ou que o animal fique pronto para o abate. E, né, depois da porteira ou pós-porteira, que vai compreender o armazenamento, beneficiamento, abate dos animais, industrialização, embalagem, distribuição, logística de transporte, propaganda, órgãos para registros gerais, órgãos de fiscalização, conselhos de classe, profissionais, consumo de produtos alimentares, fibras, produtos energéticos, né? Vindo aí de biomassa e outros. Então, nós precisamos ter essa compreensão do todo, do sistema agroindustrial, né? Seja do café, da soja, do milho, do leite, enfim, de todos esses produtos. Bem, aqui, né, mais uma vez chamando a atenção de vocês para essa visão do todo, né? Essa chamada visão sistêmica. Então, a gente precisa compreender o agronegócio em todos os seus atores, em todos os seus componentes, segmentos e também as interrelações existentes entre esses. Isso é indispensável, né, para que se tome decisões de forma correta.
Bem, então, quando a gente, né, olha o agronegócio, né, com essa visão sistêmica, a gente identificou ali no nosso sistema agroindustrial, nós vamos ver algumas funções mais específicas, né? A questão, né, dos insumos que são necessários à produção agropecuária, semente, defensivo, maquinária, a produção agropecuária em si, dentro das propriedades rurais, plantou, colheu, o animal está no ponto de abate, então ele precisa ser o quê? Né? O animal ou o grão beneficiado, processado, ele vai ser o quê? Transformado para que ele fique apto para o consumo, né? Então esse alimento também, esse produto vai precisar ser acondicionado, armazenado, depois distribuído até que ele chegue ao consumidor. E aí alguns serviços que são complementares, né? Parte de marketing, bolsas de mercadoria, onde parte, né, desses produtos são comercializados, políticas públicas, principalmente ligados, né, à questão da agricultura familiar. Ok, pessoal? Dúvidas? Até agora? Né? Vocês já têm meus canais aí de comunicação comigo, né? Meu e-mail. Mas ao final dessa apresentação eu vou deixar os outros canais de comunicação também, né? Além dessa comunicação poder ser feita dentro do SIGA, porque aí surgindo dúvidas, vocês vão poder tirar diretamente comigo. Bem, vimos importância, conceito de commodity, conceito de agronegócio, a importância da visão sistêmica. Agora vamos falar mais um pouquinho do panorama do agronegócio mundial. Eu preciso sensibilizar vocês, eu preciso mostrar para vocês que o agronegócio, ele é de suma importância. Sem alimento, as pessoas não sobrevivem. E a população mundial está o quê? Aumentando. Bem, então, né, o agronegócio no mundo, ele é estimado em 5 trilhões de dólares, representa o quê? 10% das despesas globais do consumidor, 40% dos empregos, 30% das emissões dos gases do efeito estufa, né? E apesar dos aumentos produtivos dos últimos 50 anos, que permitiram um grande abastecimento de alimentos, né? A alimentação ressurge como um problema mundial. Por quê? A população ainda está crescendo, né? E em 25, 27 anos, ela deve chegar aí nos 9 bilhões de pessoas. E nós temos um outro problema, né? Hoje a gente vê uma competição mais acirrada entre a produção de alimentos e a produção de energia, né? Porque nós sabemos que o petróleo é um recurso natural que não se renova, né? Já as plantações de milho, soja, né? Que podem, né? Cana-de-açúcar, ser utilizado como fonte de energia, elas já são, né? Renováveis de forma muito mais fácil. Bem, né? Continuando aí falando sobre o agronegócio no Brasil e no mundo, né? Hoje, né, o segmento econômico de maior valor entre os termos mundiais, né, e a sua importância para cada país varia. Para o Brasil, ele é de extrema importância e o Brasil tem ganhado, né, projeção, cada vez mais visibilidade, mais importância em função do agronegócio, porque sem alimento as pessoas não vivem. Eu quero chamar a atenção de vocês, né, para quê? Olhem aí em amarelo no slide. O nosso Brasil, né, o nosso país, ele tem condições favoráveis para a produção de alimentos. Né? Nosso país possui um tamanho continental, nós temos diversos tipos de clima, diversos tipos de solo. Na maior parte do nosso país, nós contamos com chuvas regulares, né? Temos água e energia solar de forma abundante, né? Temos bastante terras agricultáveis, férteis,
que permitem o que? A gente ter alta produtividade e para a gente continuar a aumentar a nossa produção de alimentos, nós temos o que? Áreas degradadas que podem ser recuperadas, né? O RAD aí significa o quê? Recuperação de áreas degradadas. Nós somos considerados um país aí mega biodiverso, né? Temos um número enorme de espécies de plantas, animais e micro-organismos e temos tecnologia de ponta voltada para a produção agropecuária, né? Então, um dos grandes acertos do nosso país foi ter investido em empresas como a Embrapa, né? Empresa voltada para a produção de tecnologia para o meio rural. Não só a Embrapa, mas universidades e institutos federais. Bem, né? Hoje o agronegócio é a principal locomotiva da economia brasileira, responde por um em cada três reais gerados no país, né? Então a gente vê a importância aí do agro, né, para o nosso país. Nos últimos anos, poucos países tiveram um crescimento tão grande no comércio internacional do agronegócio quanto o Brasil, né? Então o agro ele gera oportunidade, ele gera visibilidade e empoderamento para o nosso país, né? Na Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, ela prevê o quê? Que o Brasil ele vai ser o maior produtor mundial de alimentos, né? Então, o agronegócio é um setor que gera o desenvolvimento das regiões interioranas, né? Das regiões no interior do nosso país. A gente vê, eu estou localizada aqui na região sudeste, né? A gente vê muito forte café, grãos, leite. Então, aí um número muito grande de emprego, de renda, super importante. Bem, eu comentei com vocês, né, que a minha formação, ela vem do café. Tenho muito orgulho, né, de ser agrônoma, de ter feito toda a minha pós-graduação com cafeicultura e sempre procurando formas de se produzir café cada vez mais sustentáveis. Então, eu precisava de dar um exemplo para vocês de uma cadeia produtiva e fiz essa escolha com café. Eu vou passar um pouquinho para vocês agora do panorama da cadeia produtiva do café, como que é. Então vamos lá, deixa eu aumentar o slide aqui. Hoje, né, eu já tinha falado, nosso país é o maior produtor, exportador de café no mundo, responde aí por 30% do mercado mundial. Depois do Brasil, nós temos Vietnã em segundo lugar e Colômbia em terceiro. Os principais países que importam café do Brasil hoje é Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão e Bélgica. E infelizmente eles importam café verde, né? A gente colheu, secou e aí a gente já envia esse café. Então, o ideal era que a gente conseguisse já exportar esse café torrado, né? A gente conseguisse agregar mais valor a esse café. Mas aos poucos, né? De pouquinho em pouquinho, a gente, se Deus quiser, vai conseguir ir mudando isso aí, né? Nós temos aí aproximadamente quase 2 milhões de hectares no nosso país onde se é produzido café. Nesse mapa aí do lado, né, vocês podem ver os principais locais onde se produz café hoje, né? Minas é o estado que mais produz, responde aí por 50% da produção do Brasil. Nós temos também São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rondônia, onde já se tem mais o café, o canéfora, né? Minas é mais o café arábica. Então, assim, nós conseguimos produzir diversos tipos de café com diversas qualidades. Então, nós conseguimos atender os diversos tipos de consumidores existentes no mundo. Bem, hoje, né, quando a gente pensa em café, nós temos duas espécies que são comercializadas, né, que são cultivadas para o comércio. É o coffee arábica, né? O coffee arábica é o que é produzido em maior quantidade em Minas Gerais, tem um aroma intenso, vários tipos de sabores, né? A espécie que é mais produzida e exportada pelo nosso país e o estado que mais produz aí o arábica é Minas Gerais.
Nós temos também um canéfora, que ele é mais utilizado em blends por ter um maior teor de cafeína e sólidos solúveis, e a produção ela é maior nos estados do Espírito Santo e Rondônia. Eu queria destacar aí o trabalho que principalmente o estado de Rondônia tem feito, né, visando assim melhorar cada vez mais a qualidade dos canéfora que eles produzem. Bem, né? Então, quem que são os segmentos que fazem parte da cadeia produtiva do café ou do sistema agroindustrial do café? Antes das porteiras, nós vamos ter os fornecedores de insumos, máquinas e equipamentos, ou seja, os insumos necessários para que se produza café. E essa produção do café se dá dentro da porteira, ou seja, dentro da propriedade rural, né? São aquelas etapas que vai do plantio até a colheita, pós-colheita, onde o café está pronto para que seja feita a primeira comercialização, né? Então, nós vamos ter também os segmentos depois da porteira. Nós vamos ter as cooperativas, onde elas são capazes de armazenar esses grãos depois que eles são colhidos. Né? O segundo processamento, né? Empresas de torrefação e moagem. Aí nós temos vendedores nacionais que exportam, né? Algumas cooperativas. Nós temos também, né? Compradores internacionais, empresas de café solúveis, empresas de torrefação, varejo nacional, internacional, pequeno varejo, mercado institucional, lojas de café, bares e restaurantes, né? A projeção é que o nosso país continue sendo o maior produtor mundial de café, o principal exportador, né? Mantendo aí os compradores habituais e os parceiros estimados aí em mais de 100 mercados. Bem, quero chamar a atenção de vocês aqui, né? Quando a gente vê a projeção da área cultivada, né, de 2016, 17 a 2026, 27, vejam vocês que há uma redução da área cultivada com café, né? E essa redução não quer dizer que a gente está produzindo menos café, não. Não é isso, não. Isso aí mostra o quê? Que foi possível reduzir a área cultivada, né? Porque houve o maior uso de tecnologias na produção desse café, né? E essas tecnologias possibilitam o quê? O aumento da produtividade. É o que eu falei. A gente consegue aumentar a nossa produção não só de café, mas de outros alimentos, sem precisar abrir novas áreas. Com relação ao consumo, né, de café dentro do país, ele se mantém mais ou menos estável ao longo do tempo, mas eu chamo a atenção de vocês para quê? Para o aumento do consumo de cafés especiais. Esse aí é um novo nicho de mercado, né? Eu vivo dando palestra aí, Brasil afora, e eu gosto de falar muito com os cafeicultores e cafeicultoras. Você vai continuar produzindo café commodity, mas identifica na sua área ali, aonde que você consegue aquela melhor bebida. Investe. Procura conhecer o café que você está produzindo. E esse café que é melhor, que é mais diferenciado, tenta fazer uma venda direta, agregue valor a ele, você vai ver que a sua rentabilidade pode ser maior. Então, o consumo de cafés especiais, né, é uma tendência que continue a crescer cada vez mais. Bom, deixa eu voltar aqui, vamos continuar. Né, o que que a gente tem observado, né, na cadeia produtiva do café ou sistema agroindustrial do café? Observa-se um aumento no consumo de cafés canéforas, né? E esse aumento foi puxado bastante aí pela pandemia, né? Porque a gente sabe que é um café que tem um custo mais baixo, né? Ele é bem prático, né? Principalmente quando ele é usado como café solúvel, né? Que você já dissolve ele no leite ou na água quente, e principalmente para consumo doméstico dentro das casas.
Então, houve um aumento da participação do robusta também em blends, inclusive dentro do Brasil, né? Então, assim, quando você compra um pacotinho de café no supermercado, provavelmente ele não tem só a espécie arábica, mas também parte da espécie canéfora, né? Grandes varejistas, né, a exemplo do Carrefour aí, têm investido em marcas próprias, e aí no seu blend, é o que eu estava falando, eles usam até 60% de canéfora, então conseguem passar isso aí para o consumidor num preço mais baixo. E para a gente já ir finalizando a nossa aula, eu gostaria de falar um pouco sobre oportunidades dentro da porteira. Bem, o nosso país hoje, ele oferta variados, né, vários tipos de cafés naturais, cereja descascado, lavado, os cafés fermentados, né, que o Brasil liderou essa essa abertura. Então, assim, a gente consegue produzir qualquer tipo de café. O que o mercado exigir ali, a gente consegue, a gente tem uma a nossa variedade é muito grande. Precisamos, né, quando a gente fala em oportunidade, estarem atentos às novas tecnologias, né? Hoje se fala muito em adubos de liberação lenta. A agricultura de precisão, gente, é uma ferramenta valiosa, porque você vai fazer uso, né, de produtos químicos, de adubação, realmente aonde que precisa ser feito, com isso você consegue reduzir seu custo de produção, você protege mais o ambiente, deixar seu solo sempre coberto, né? É super importante a cobertura do solo, para infiltrar mais água, para você não ter tanto problema com erosão, né? Trabalhar aí sempre que possível com sistemas radiculares mais profundos, quebra-vento, nós vamos falar disso aí porque com as mudanças climáticas a gente pode ficar com um tempo maior sem chuva, então em períodos de seca onde não se tem irrigação, a gente precisa, né, investir em sistema radicular, práticas agroflorestais, a exemplo dos quebra-ventos, terraceamento, né, principalmente para cafeicultura de montanha, eh, novos produtos para combater broca e outras pragas. Enfim, essas são algumas oportunidades, né? Na área ambiental, a gente precisa de pensar como que será o controle do mato, né? Pós-glifosato. E aí vocês vão ver o quê? Que cada vez mais vai haver uma pressão para acabar, para banir o uso de outros produtos, né? Então, isso aí é uma tendência. E vocês vão ver que a tendência do agronegócio é utilizar cada vez menos produtos químicos, principalmente pelo maior uso da agricultura de precisão, né? Por formas que possibilitam que uma agricultura cada vez mais sustentável. E nós vamos sim falar dessas técnicas ao decorrer do nosso curso. Nós temos aí, né, a oportunidade, né, de fazer a fixação de carbono pelo café, vender esses créditos, né? Nós temos aí, né, a questão da resiliência às mudanças climáticas, seca, geada, granizo. Então nós precisamos aí fazer uso de técnicas que possibilitem mais água no solo, por isso que é importante a cobertura do seu solo, né? A gente trabalhar com sistemas reticulares mais profundos, práticas agroflorestais, né? A importância de uma assistência técnica desvinculada à venda de produtos, né? Para que o agricultor, o produtor rural, possa saber o que realmente ele precisa de colocar na lavoura dele. Precisamos de apoio, de políticas públicas que apoiem os pequenos cafeicultores, né? Fazer o gerenciamento integrado, né? Coletar dados, a sustentabilidade, ela precisa andar junto com a produção agropecuária, né? Aqui nós temos o currículo da sustentabilidade. Nós vamos falar mais sobre ele ao decorrer das aulas. Aqui um pouquinho, né, dos desafios que nós temos, e não são poucos, né? E aí o desafio do agronegócio em geral, a população do mundo continua a crescer. E a projeção é que em 2050 nós sejamos mais de 9 bilhões de habitantes.
9 bilhões de pessoas alimentando, precisando de fibra e energia. Então, é um desafio que nós temos porque essa produção, para que ela seja sustentável, né, para que ela continue ao longo do tempo, ela precisa ser rentável, ela precisa ser boa para as pessoas que consomem esses alimentos, então precisamos fornecer alimentos de qualidade, precisamos dar condições boas para os nossos colaboradores que participam dessa produção, mas também precisamos o quê? Proteger e conservar os nossos recursos naturais. Bom, então mais um pouquinho dos desafios, né? Um outro desafio que nós temos é a questão da sucessão no campo. Hoje, cada vez menos pessoas querem viver no campo. É um desafio, né? Fazer com que o jovem queira permanecer no campo. Esse campo, a gente tem que ter muito orgulho dele. Tem que fazer uso de tecnologias, tem que ver como uma empresa, algo que dê lucro para que o jovem possa querer permanecer, para que o jovem possa enxergar no agro, enxergar no campo um local bacana, onde ele vai conseguir ter uma qualidade de vida boa. A questão das mudanças climáticas, né? Ou seja, geada sempre ocorreu, chuva de granizo. Só que agora, com as mudanças climáticas, esses efeitos adversos tendem a ocorrer o quê? De forma mais frequente e mais severa. Por isso, nós temos o quê? Que preparar os produtores rurais para que eles possam passar por situações como essa, seja com seguro que funcione, né, um seguro rural, com práticas e técnicas que possibilitem amenizar esses efeitos adversos. Bem, né, precisamos de investimento, né, investir cada vez mais em novas tecnologias. Isso aí não só o poder público, mas o poder privado também, uma união desses dois poderes, né? Continuar aí viabilizando a safrinha, né? Que é a segunda safra, a gente consegue bastante, uma produção bem significativa, né? Trabalhar aí, né, com os melhoramentos genéticos, resistência a pragas, doenças, o sistema de plantio direto, que tanto, né, contribuiu para o agro do Brasil, possibilitou, né, que terras antes que não eram utilizadas, hoje podem ser utilizadas. Então, assim, essas tecnologias, elas são fantásticas. A gente precisa de estar sempre utilizando-as. Bom, gente, aqui, né, são os livros que eu utilizei para montar essa videoaula. Todos esses livros, vocês podem acessá-los, né, por meio da minha biblioteca. Aí vocês vão ter já o login, a senha de vocês, quando vocês já fazem a matrícula no IFE. E aí, além dos materiais que eu peço para vocês lerem, quem quiser saber um pouco mais, complementar, eu sugiro que vocês acessem, né, esses materiais aí. Bom, aqui, né, meu e-mail, as redes sociais que eu participo, e aí, né, além do contato via CIGA, eu estou à disposição por esses meios também. Então é isso, até a próxima, fiquem todos bem.